Bem-vindo de volta ao Carsportes. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos caças mais fascinantes e transformadores da era da Guerra Fria, o Mikoyan MiG-23. Este vídeo não é apenas uma análise de uma aeronave, é uma história de inovação, poder e evolução na aviação soviética, combinada com um olhar moderno sobre a tecnologia de mísseis do Brasil em 2026, seu desempenho real e seus preços no mercado de defesa. Até o final deste vídeo, você vai entender por que o MiG-23 foi muito mais do que apenas um caça e como os modernos sistemas de mísseis complementam seu legado ainda hoje. O MiG-23, conhecido pela OTAN como Flogger, nasceu da necessidade. Na década de 1960, aeronaves ocidentais como o americano F-4 Phantom I estavam se mostrando dominantes, com radares superiores, maior alcance e capacidades multifuncionais. A União Soviética precisava de uma resposta, uma nova geração de caças que não apenas competisse, mas superasse a tecnologia ocidental em velocidade, agilidade e versatilidade. A Mikoyan Gurevich assumiu esse desafio e, em 1967, o MiG-23 voou pela primeira vez. Foi uma ruptura radical com os designs soviéticos anteriores, especialmente o MiG-21, que era pequeno, leve e projetado para combates a curta distância. O MiG-23 era maior, mais poderoso e repleto de tecnologia que representava um salto para a aviação soviética. O que tornou o MiG-23 verdadeiramente revolucionário foi seu design de asas de geometria variável. Essas asas móveis permitiam ao piloto alterar o ângulo de enflechamento em pleno voo, otimizando o desempenho da aeronave para diferentes condições. Com as asas totalmente estendidas, o MiG-23 podia decolar e pousar em pistas curtas, uma grande vantagem para bases avançadas. Com as asas recolhidas, atingia velocidades supersônicas e mantinha estabilidade em grandes altitudes. Essa flexibilidade deu ao MiG-23 uma vantagem significativa sobre caças de asas fixas e demonstrou a engenhosidade dos engenheiros soviéticos. O coração dessa máquina era o motor turbojato Tumansky R-29A300, que entregava 12.500 kg de empuxo com pós-combustão. Isso permitia que o MiG-23 cortasse os céus a Mach 2,35, mais de 2.450 km/h, tornando um dos caças mais rápidos de sua época. Sua taxa de subida de 150 metros por segundo e teto operacional de 18.500 metros significavam que ele podia alcançar altitude e engajar alvos rapidamente, essencial tanto para a superioridade aérea quanto para a interceptação. Com alcance de combate em torno de 1.150 km e alcance de translado de até 2.820 km, o MiG-23 tinha a autonomia necessária para patrulhar longas distâncias, algo crucial para as enormes fronteiras soviéticas e compromissos globais. Mas velocidade e alcance não significam nada sem consciência situacional, e aqui também o MiG-23 se destacou. Foi um dos primeiros caças soviéticos equipados com radar de pulso Doppler, o Sapfir-23. Esse radar permitia ao MiG-23 detectar e engajar alvos voando baixo, algo com que radares soviéticos anteriores tinham dificuldades. Foi um grande salto em capacidade, permitindo ao MiG-23 caçar bombardeiros e caças escondidos no terreno. O conjunto aviônico também era avançado para a época, incluindo um sistema IRST, busca e rastreamento infravermelho, para detecção passiva e um receptor de alerta radar para avisar os pilotos sobre ameaças. Em termos de armamento, o MiG-23 era uma plataforma versátil. Ele carregava um canhão duplo GSH-23L de 23 mm com 200 munições para combate aproximado. Mas seu verdadeiro poder vinha da ampla variedade de mísseis ar-ar e ar-terra. As versões iniciais usavam mísseis K-23, AA-7, Apex, capazes de engajar alvos além do alcance visual. Versões posteriores integraram os mísseis R-24 e R-60, melhorando alcance, precisão e manobrabilidade. Ele também podia transportar bombas, foguetes e até armas nucleares táticas, tornando-se um verdadeiro caça multifunção muito antes de esse termo se tornar comum.
Ao longo de sua vida útil, mais de 5.000 MiG-23 foram construídos, servindo em mais de 30 países. Tornou-se um dos caças soviéticos mais exportados da Guerra Fria. Nações como Síria, Líbia, Cuba e Índia operaram o MiG-23, e ele viu combate extenso do Oriente Médio à África e Ásia. Em conflitos como a Guerra Irã-Iraque e a Guerra Civil Angolana, o MiG-23 provou ser um interceptador rápido, poderoso e uma plataforma robusta de ataque ao solo. Embora às vezes sofresse contra caças ocidentais com aviônicos mais avançados, sua velocidade e poder de fogo lhe renderam respeito tanto de aliados quanto de inimigos. O MiG-23 também evoluiu significativamente ao longo do tempo. As primeiras versões tinham capacidades limitadas e problemas de confiabilidade, mas variantes posteriores como o MiG-23 megalitros e MiG-23 MLD foram drasticamente aprimoradas. Elas eram mais leves, mais manobráveis e equipadas com melhores radares e sistemas de mísseis. O MiG-23 MLD, em particular, podia competir efetivamente com caças ocidentais de segunda geração e representava uma ameaça séria mesmo para F-4 Phantoms modernizados. Suas habilidades em combate aproximado, antes criticadas, melhoraram bastante, e seus sistemas estavam no mesmo nível dos modelos contemporâneos. Embora o MiG-23 tenha sido eventualmente substituído por caças mais avançados, como o MiG-29 e o Su-27, ele lançou as bases para essas aeronaves. Suas asas móveis, motor poderoso e sistemas de radar abriram caminho para os designs soviéticos futuros. Mesmo hoje, algumas forças aéreas ainda operam MiG-23S atualizados, e eles continuam sendo adversários formidáveis em certos cenários, especialmente com retrofits de aviônicos modernos. Agora, vamos ligar passado e presente. Ao olharmos para o combate aéreo moderno em 2026, a tecnologia de mísseis avançou dramaticamente, e o Brasil surgiu como um líder surpreendente nesse setor. Na última década, a indústria de defesa brasileira, liderada por empresas como a Avibras e a SIATT, deu passos significativos no desenvolvimento de sistemas de mísseis avançados que rivalizam com os das grandes potências. Isso transformou o Brasil de um ator regional em um concorrente sério no mercado global de mísseis. Um dos destaques dos sistemas brasileiros é o MANSUP, Míssil Antinávio Nacional de Superfície, um míssil antinávio projetado para fornecer às forças navais uma opção de ataque poderosa e de baixo custo. Em sua configuração de 2026, o MANSUP tem alcance de cerca de 180 km e viaja em velocidade subsônica, guiado por radar ativo para ataques de precisão. Ele é projetado para escapar das defesas inimigas com voo rente ao mar e sistemas de contramedidas eletrônicas. Custando aproximadamente $1,8 milhão por unidade, o MANSUP oferece excelente valor para marinhas de médio porte e já atraiu o interesse de vários clientes na América do Sul, África e Ásia. Mas talvez mais relevante para um caça como o MiG-23 sejam os avanços do Brasil em mísseis ar-ar e superfície-ar. O MICLA-BR, um míssil guiado de precisão brasileiro projetado para uso multifunção, mostrou números impressionantes nos testes. Com alcance de 25 km e velocidade de Mach 2,5, ele é capaz de engajar alvos em movimento com precisão cirúrgica. Seu buscador infravermelho garante alta resistência a contramedidas, e seu preço, cerca de $450 milhares por unidade, o torna significativamente mais barato que muitos equivalentes ocidentais. Essa combinação de preço e desempenho explica por que países buscando soluções eficazes e acessíveis estão cada vez mais recorrendo aos sistemas brasileiros. O Brasil também se concentrou em integrar recursos avançados de datalink e redes em seus mísseis. Algo de que plataformas mais antigas como o MiG-23 podem se beneficiar quando modernizadas. Com um radar atualizado e novos aviônicos, um MiG-23 poderia, teoricamente, empregar mísseis fabricados no Brasil, combinando a velocidade e agilidade da era soviética com a precisão do século XXI.
Isso não é apenas teoria, várias nações que ainda operam MiG-23S estão explorando a integração de armas modernas, estendendo a vida útil da aeronave bem para dentro da década de 2030. O Avenida MTC, outro míssil brasileiro que está ganhando destaque em 2026, é um míssil de cruzeiro tático com alcance superior a 300 km. Embora projetado principalmente para lançamento terrestre, ele demonstra o domínio crescente do Brasil em propulsão, guiagem e tecnologias de alvo. Custando cerca de 3 milhões de dólares por unidade, ele é significativamente mais acessível que mísseis de cruzeiro americanos ou europeus comparáveis, abrindo oportunidades para países menores fortalecerem suas capacidades de ataque de longo alcance. Vale destacar como os mísseis brasileiros se comparam em custo-benefício aos concorrentes globais. Enquanto mísseis ARAR americanos AIM-120 ARAM custam cerca de 1 milhão de dólares cada e os europeus Meteor passam de 2 milhões de dólares, os equivalentes brasileiros como o MICLA-BR oferecem desempenho respeitável por menos da metade do preço. Isso é um divisor de águas para países que buscam equilibrar capacidade e orçamento. Por isso, espera-se que as exportações de defesa do Brasil cresçam mais de 30% ao ano até 2026, à medida que mais nações procuram alternativas acessíveis sem sacrificar a eficácia. Agora imagine um cenário onde uma aeronave antiga como o MiG-23 é modernizada com aviônicos do século XXI e integrada a sistemas de mísseis brasileiros. O resultado seria uma plataforma de baixo custo capaz de defender o espaço aéreo ou realizar ataques precisos, especialmente para países que não podem pagar por caças de quinta geração. Essa mistura de tecnologia antiga e nova está se tornando cada vez mais comum à medida que países buscam estender a vida útil de suas frotas. Por exemplo, um MiG-23 equipado com radar moderno e datalink poderia, teoricamente, lançar um míssil MICLA-BR, oferecendo uma capacidade de combate além do alcance visual que era inimaginável quando a aeronave foi construída. Da mesma forma, emparelhar o MiG-23 com pods de mira brasileiros e munições guiadas com precisão poderia transformá-lo em um caça-bombardeiro eficaz. Essa abordagem híbrida reflete uma tendência global: modernizar plataformas existentes com novas armas e eletrônicos para maximizar o retorno do investimento. Do ponto de vista estratégico, o MiG-23 representa uma filosofia de design que ainda ressoa hoje: velocidade, versatilidade e adaptabilidade. Suas asas variáveis permitiam múltiplas funções, e seu motor potente dava-lhe vantagem sobre muitos contemporâneos. De certa forma, o desenvolvimento de mísseis brasileiros reflete a mesma filosofia. Em vez de buscar as soluções mais caras e complexas, o Brasil foca em criar armas versáteis, confiáveis e acessíveis que podem ser adaptadas a uma variedade de plataformas, incluindo aeronaves antigas como o MiG-23. Em 2026, com tensões globais em alta e orçamentos de defesa sob pressão, essa abordagem está ganhando força. Muitos países estão reavaliando seus arsenais e procurando maneiras de combinar plataformas comprovadas com armas modernas. O MiG-23, antes visto como um relíquia da Guerra Fria, volta a ser parte dessa conversa, não mais como caça de ponta, mas como uma plataforma capaz e adaptável quando emparelhada com mísseis avançados. Olhando para trás, o MiG-23 foi muito mais do que apenas mais um jato soviético. Ele foi uma declaração de que os engenheiros soviéticos podiam inovar e competir no cenário global. Suas asas de geometria variável, motor potente e radar avançado foram marcos tecnológicos. Mostrou ao mundo que a aviação soviética estava evoluindo rapidamente e podia desafiar a supremacia ocidental. E embora aeronaves mais modernas tenham superado suas capacidades, o legado do MiG-23 vive nos aviões e armas que vieram depois. Enquanto isso, a ascensão do Brasil como potência em mísseis é uma das histórias mais interessantes da defesa no século XXI. Com foco em inovação, acessibilidade e adaptabilidade, o Brasil conquistou um espaço no mercado global de armas. Seus mísseis agora equipam navios, aeronaves e forças terrestres em todo o mundo, e fazem isso por uma fração do custo dos sistemas ocidentais.
Essa democratização da tecnologia está remodelando o cenário global, dando a países menores capacidades antes reservadas a superpotências. Para entusiastas da aviação, analistas militares e formuladores de políticas, a interseção dessas duas histórias, o legado do MiG-23 e a revolução dos mísseis brasileiros, é fascinante. Mostra como tecnologias antigas e novas podem se unir para criar capacidades poderosas. Prova que inovação não é apenas criar algo totalmente novo, às vezes é reinventar o que já existe. O MiG-23 pode ter voado pela primeira vez há mais de meio século, mas seu espírito, velocidade, poder e adaptabilidade, está vivo e forte em 2026. E com os mísseis modernos do Brasil, esse espírito pode continuar a voar no futuro. Seja como peça de história da aviação ou como parte de uma estratégia moderna de defesa, o MiG-23 continua sendo um símbolo de engenhosidade e poder. E a tecnologia de mísseis do Brasil mostra que o futuro do combate aéreo será definido não apenas por quem constrói o caça mais avançado, mas por quem consegue combinar plataformas e armas da forma mais inteligente e eficaz. À medida que olhamos para o futuro, uma coisa fica clara: o legado do MiG-23 ainda não acabou. Ele está evoluindo, se adaptando e encontrando nova relevância em um mundo onde a tecnologia muda mais rápido do que nunca. E os mísseis do Brasil, com seu desempenho, acessibilidade e versatilidade, são uma grande parte dessa história. Juntos, eles oferecem um vislumbre de um futuro onde o velho e o novo, o leste e o sul, o passado e o presente se unem para moldar os céus de amanhã. Obrigado por assistir ao Carsportes. Se você gostou deste mergulho profundo no MiG-23 e na revolução dos mísseis brasileiros, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais análises detalhadas sobre história da aviação, tecnologia militar moderna e o futuro do combate aéreo. Até a próxima, voe alto e mantenha-se afiado.